O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que de perto ou de longe estamos unidos na força da fé. Hoje nós temos a alegria de, no tempo pascal, fazermos memória uma grande testemunha de nosso ressuscitado, de nosso Senhor ressuscitado, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, apesar de ser grande, não era tão grande assim na época em que viveu. Nasceu na cidade de Sena em 1347, numa família muito numerosa, mas extremamente pobre. Provavelmente lutou algumas vezes com a fome e cresceu assim, na pobreza. Não tinha escolaridade, era analfabeta. Mas algo marcou profundamente a vida de Catarina: a oração. Santa Catarina era uma mulher que buscava no silêncio e na vida de oração crescer na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca passou pela sua cabeça consagrar-se na vida religiosa, o que na maioria das vezes está no imaginário popular. Para ser uma santa e doutora da igreja, era freira, estava num convento. Não. Ela consagrou-se sim a Deus, mas no serviço doméstico, no escondimento da própria casa. E veja, Santa Catarina, ela não tinha nada que pudesse encantar ao mundo. Ela era pobre, não tinha escolaridade, era de constituição física frágil, débil, com a saúde nem lá nem cá. Mas, por causa da vida de oração, da intimidade com o Senhor, ela se tornou uma pessoa tão ousada em Deus, que ela foi capaz de mover o coração de pessoas importantes, dentre elas o Papa, na época. Quem em sã consciência pensaria em escrever carta para o Papa, né? E ainda mais que sua carta fosse lida, e ainda mais que o Papa te pedisse conselho, e ainda mais se você fosse analfabeto. Santa Catarina de Sena teve essa ousadia de, inspirada por Deus, fazer aquilo que era a vontade que Deus lhe pedia e que humanamente poderia parecer impossível. Santa Catarina não sabia escrever, mas pediu quem soubesse para traduzir em palavras aquilo que ela precisava dizer ao Santo Padre.
E assim ela contribuiu para que não houvesse um cisma dentro da Igreja Católica. O que é um cisma? É uma divisão, uma ruptura. Porque nesta época o papado estava correndo risco em Avignon, na França. Surgiu uma impostura religiosa onde a unidade da igreja estava correndo risco por questões políticas. E por medo, o Papa fugiu para Avignon, na França, e pelos conselhos de Catarina, o Papa voltou para Roma e impediu assim que a igreja fosse dividida. A docilidade de Catarina com o Senhor foi tão grande que ela desenvolveu dons místicos extraordinaríssimos, ao ponto de, mais ou menos no final de sua vida, ser agraciada com as estigmas, as chagas do nosso Senhor no seu próprio corpo. E olha, Samuel aí no estúdio pode fazer a conta porque ele é bom em matemática. Santa Catarina morreu em 1380. Nasceu em 1347. Com quantos anos Santa Catarina morreu? 33 anos. A vida de Catarina de Sena foi agraciada de ser confundida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, até na hora da morte. Ao morrer com as estigmas, morreu também com a mesma idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco tempo após a sua morte, a sua fama de santidade cresceu. E ela se tornou santa muito rápido. Vejam, dentre muitas coisas que Santa Catarina diz, no leito de morte ela diz algo que ao menos a mim me marca profundamente. Se eu morro, sabeis todos que morro de paixão pela igreja. Alguém que soube amar o corpo místico de Cristo, que é a igreja, até as últimas consequências. E por causa desta sabedoria que não vem dos livros, que não vem de uma vida ensoberbada no dinheiro, que não vem do assentar-se com os grandes e nem querer lugar de honra e distinção, nem de estar na aparência por estar em lugares públicos, em evidências, mas viver a vida inteira atrás dos fogões. Santa Catarina foi proclamada doutora, porque soube perscrutar o mais íntimo da sabedoria, soube conhecer com profundidade o coração de Deus. E aí, meu amado irmão e minha amada irmã, nesse exemplo luminoso que nós temos diante dos nossos olhos, que é Santa Catarina, nós vemos nitidamente aquilo que o apóstolo Paulo diz: o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E se a gente não aprende no Espírito Santo, que até mesmo na fraqueza nossa, porque todos nós somos vasos de argila. Jesus diz isso muito claramente quando a mulher adúltera foi levada a ele para ser apresentada e apedrejada. Jesus falou uma verdade que nós nos esquecemos muito facilmente: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque todos nós somos, sim, vulneráveis ao erro, vulneráveis à queda. Inclusive Catarina de Sena, que não é por ter sido humilde e simples, não tinha pecado, mas soube confiar a sua fraqueza nas mãos de um grande artista. Soube colocar o barro da sua existência nas mãos de um grande oleiro que é capaz de transformar todas as coisas, e por isso brilhou para o mundo em que vivia, brilhou para a sociedade de sua época e brilha para nós hoje como um sinal de contradição. Ela é justamente para nós sinal concreto do evangelho de hoje, que diz: o mestre é muito maior, o servo não é maior do que o Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Porque olhando para Catarina de Sena, a gente lembra assim: se Deus é capaz de fazer maravilhas
nesta pobre mulher o que Ele não pode fazer comigo. Lembramo-nos da força do ressuscitado, que continua querendo que eu e você abandonemos a nossa vida nas mãos dele. Ele hoje no Evangelho simplesmente pede com delicadeza, apesar de que no Evangelho, no contexto original da ceia, ser uma lição que Jesus dá aos discípulos, mas olhando para nós hoje no contexto litúrgico, a delicadeza que ele nos pede é simplesmente uma, de ter espaço na nossa vida. Porque quem o acolhe, acolhe aquele que enviou. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, me acolhe no seu coração, me acolhe na sua vida, porque se você acolher a mim, você vai estar acolhendo também o Pai. Você estará acolhendo a força de Deus, que é o Espírito Santo. Me acolha. E eu vou fazer na sua vida como eu fiz na vida de Catarina de Sena. A força do ressuscitado continua atuando no coração daqueles que estão dispostos a não querer ser grande, a querer ser pequeno. Quanta picuinha dentro da igreja é causada justamente por uma competição inútil de ocupar um espaço, de ocupar um lugar, de querer ser visto. Quantos jovens perdendo vida e saúde no ímpeto de serem notados e reconhecidos publicamente, enquanto os verdadeiros doutores, os grandes na ótica de Deus, foram aqueles que não só souberam viver no escondimento, mas procuraram estar no lugar mais escondido que possa existir, dentro do lado aberto do Senhor ressuscitado. É por isso que hoje nós precisamos voltar o nosso coração ao Mestre e lembrar que Ele sim é que é o Senhor e não somos nós. E o Senhor nos deu um exemplo de humildade ao se fazer homem, ao se abaixar. E por que é que eu insisto ainda em querer ocupar os primeiros lugares? O Senhor nos deu um exemplo de doação. E por que é que eu insisto ainda no meu egoísmo? O Senhor nos deu um exemplo de gratuidade. E por que é que, movido pelo ciúme, pela inveja, continuo cultivando no meu coração a vingança, o remorso? Ele é o Mestre. Nós apenas somos, como diz o Papa Bento XVI, inúteis colaboradores da vinha do Senhor. Servos, e nas vezes maus servos, porque não fazemos nem o mínimo que precisa ser feito. Não fazemos nem o que é da nossa alçada. Quando muito, não impedimos o outro também de ser aquilo que ele precisa ser, por causa do nosso olhar de condenação, por causa da estreiteza do nosso coração. Hoje nós somos chamados, olhando para Catarina de Sena, a ocupar o nosso lugar, que não é um lugar de menos-valia, é o lugar de colaborador, não de dono. Colaborador de Deus na obra da salvação que precisa alcançar em primeiro lugar a mim. Colaborador de Deus na obra de transformar o mundo na força do Espírito Santo. Isso a gente só aprende na escola do Salvador. Cada dia querendo conhecer mais um coração de Deus que está disponível, não para os doutos e inteligentes deste mundo, mas para aqueles que estão dispostos a se fazer pequeno. Não tenham medo de querer o último lugar. Não tenham medo de perder tempo na oração, principalmente na oração onde ninguém, a não ser o Senhor teu Deus, esteja te vendo. Porque se você de fato fizer isso com sinceridade, será aberto para você o tesouro inestimável das riquezas do coração transpassado do nosso Deus. Basta simplesmente que eu e você tenhamos a mesma ousadia de Catarina de Sena. A ousadia
de, tendo consciência da nossa fraqueza, deixar que o Criador transforme isso num vaso estupendo, capaz de dar vida, e vida para muita gente, capaz de salvar até mesmo a igreja, porque foi colocado não de, vamos dizer assim, não usurpadoramente, impostamente, num lugar onde não era para estar, mas foi trabalhado dia após dia para fazer a sua função de colaborador do protagonista de toda essa história, que é o próprio Senhor ressuscitado. Deixemo-nos então guiar pelo exemplo de Catarina de Sena e saiamos aqui com esta certeza: eu sou apenas servo. Como ouvimos no Atos dos Apóstolos falar de João Batista, que tinha consciência, eu sou só uma voz. O importante é Ele, que está vivo, está no meio de nós e está disposto a dar da sua vida para aqueles que estão dispostos a perder a própria vida por amor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.